Saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um estudo. Hoje vamos aprender algo muito importante e muito interessante. Vamos falar um pouco a respeito da tentação de Jesus, vamos analisar com profundidade o que nós podemos aprender a partir desta lição. Não vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. Se você já se inscreveu, então bora para o vídeo. Queridos, falar da tentação de Jesus, estamos a falar de uma lição muito importante. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso guia. Jesus é a base da adoração. Jesus é o centro do cristianismo. Então é necessário que nós possamos analisar profundamente tudo aquilo que Jesus fez enquanto estava nessa terra, neste mundo. Jesus foi tentado ao monte, então nós também estamos aqui neste monte para poder fazer um vídeo em reflexão e também em homenagem a Jesus na sua tentação. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus 4, no verso 1 até mais adiante, e nós vamos ler o seguinte. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de não comer nada durante 40 dias e 40 noites. Jesus teve fome. Então o diabo se aproximou dele para pô-lo à prova e disse: Se você é mesmo filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pão. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: O ser humano não vive somente de pão, mas de tudo o que Deus diz. Querido, aqui nós ouvimos a mensagem, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a resposta que Jesus deu a Satanás. E não, o diabo ele procura oportunidades. Quando você dá oportunidade a diabo, ele vem para te tentar. Não, quando você não dá oportunidade a diabo, ele não te tenta. E não, as nossas tentações são o resultado das oportunidades, das brechas que nós deixamos na nossa vida. E não, Satanás, quando viu que Jesus estava com fome, ele se aproximou e ele se apoderando da situação e não veio para tentar a Jesus. E chegando a ele disse que transforma essas pedras em pão. Então Jesus disse: Não é só de pão que viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, reflitam comigo. Nós seres humanos também necessitamos da palavra de Deus para sobreviver. Não é de facto que o homem ele viva somente de alimentos materiais. É necessário também que o homem se alimente espiritualmente. Como eu já vinha dito, nós temos duas naturezas: a natureza espiritual e a natureza pecaminosa. Então, a nossa natureza espiritual, ela precisa de se alimentar com coisas espirituais, que é a leitura da palavra, ouvir a mensagem bíblica, cantando louvor. Então, a nossa natureza carnal, ela se alimenta de alimentos também materiais, que é o comer de arroz, coisas semelhantes a estas. Então, queridos, a Bíblia aqui nos traz a lição de que nós devemos resistir ao diabo. Mas de que forma que nós devemos resistir ao diabo? Veja, Jesus resistiu Satanás através das Escrituras. Jesus conhecia as Escrituras e Satanás também conhece as Escrituras. É por isso que ele disse: Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. De verdade que Satanás ele já sabia que Jesus é o Filho de Deus. Apenas ele queria tentar a Jesus e colocar à prova a fé de Jesus. E não, queridos, nós também somos tentados diariamente. Importa-nos que também possamos ler profundamente as palavras de Deus, possamos ler a Bíblia, analisar a Bíblia e examinar esta Bíblia, para que quando vier a tentação, nós possamos ter uma posição na qual nós possamos nos defender e na qual nós possamos estar ao lado. Não, querido, leia a Bíblia para você ser sábio. Leia a Bíblia para você crescer espiritualmente. Leia a Bíblia para você conhecer a vontade de Deus. Leia a Bíblia para você conhecer os mistérios de Deus. E não, para nós podermos vencer também as tentações, uma das coisas é ler a Bíblia. E indo para outra tentação que Jesus teve, diz assim a palavra de Deus: Então o diabo o levou à cidade santa de Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse: Se você é mesmo filho de Deus, atire-se daqui, pois as Escrituras dizem: Deus dará ordem aos seus anjos para que cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés se machuquem nas pedras. Mas as Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Queridos, na verdade, cada dia da nossa vida nós temos colocado à prova a Deus. Quando nós agimos da nossa forma, quando nós não agimos da forma como Deus quer, então nós estamos a colocar a Deus à prova. É necessário que nós possamos analisar cada dia, cada hora, aquilo que nós temos feito.
Porque colocar a Deus à prova é algo muito simples. E não, Satanás, quando veio tentar a Jesus, ele diz: se você é filho de Deus, atire-se de cima a baixo, porque os anjos vão te segurar. E não, Jesus disse: não coloque à prova a seu Deus. E não, querido, nós não devemos colocar à prova a Deus. Apesar que nós somos filhos amados de Deus, não devemos colocar à prova a Deus. Deus não quer que nós possamos colocar à prova a Ele. Deus não quer que nós também possamos colocar à prova a Deus a qualquer momento. E não, você não vai sair para um bar, saber que aquele bar bebe-se. Você não vai sair para um bar e dizer que eu vou pregar a mensagem de Deus naquele bar. Isso é colocar Deus à prova. Porque chegando lá, Satanás pode te usar de modo que você não venha a pregar, mas se você venha a beber o álcool e você possa cair no pecado. Então, isto é colocar Deus à prova. Então, não faça tais coisas. Medite na palavra de Deus. Ore, jejue se for possível, mas não coloque Deus à prova. Passando para outra tentação, nós vamos ver aqui, a Bíblia diz assim: então o diabo o levou para um lugar muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória que eles tinham. Depois disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus lhe disse: vai embora daqui, Satanás. As escrituras dizem: adora o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois disto, o diabo o deixou e anjos vieram o servir. Queridos, quando nós estamos a falar aqui a respeito de adoração, nós devemos analisar profundamente qual a religião que nós estamos, aonde nós estamos a congregar. Será que nós prestamos adoração a Deus ou a Satanás? Querido, hoje em dia é muito fácil sermos enganados. A Bíblia diz que existem falsos adoradores, existem falsos cristãos que estão levando multidões de pessoas ao fanatismo religioso e também ao engano e também à perdição espiritual. Querido, a maior tribulação, ou seja, o maior desafio que existe no mundo é a questão de adoração. Satanás quer ser adorado e Deus também quer ser adorado. E não, a escolha é nossa, a escolha é minha como ser humano, a quem eu devo servir. Mas a Bíblia diz que não servais a dois senhores, porque irão odiar um e amar a outro. Então cabe a nós a escolher a quem nós possamos adorar. Na verdade, nós devemos adorar a Deus. Então, se nós devemos adorar a Deus, devemos analisar profundamente quais tipos de adorações que nós temos feito. Será que nós temos orado? Será que nós temos jejuado? Será que nós temos prestado ouvido àquilo que Deus manda? Então, se nós temos feito isso, nós estamos de parabéns, estamos a adorar a Deus. Então, querido, se nós estamos a ver que nós não estamos a fazer algo que nos mantenha na presença de Deus, e não abandone. Se você está a fazer algo que vem que isso não te traz inspiração bíblica, se isso não te enche do Espírito Santo, então abandone. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus, somente a Ele que nós também devemos servir. E um detalhe também muito importante: para nós podermos resistir a Satanás, nós também devemos conhecer a Bíblia. Se nós conhecermos a Bíblia, se nós também estudarmos profundamente a Bíblia, nós vamos vencer as tentações. E Satanás não resiste àqueles que conhecem a Bíblia, àqueles que falam para ele: vai-te, Satanás, porque eu adoro a Deus. E olha, quando você toma a decisão de você seguir a Cristo e estar firme, Satanás ele foge da sua presença. Por quê? Porque você tem Cristo. Satanás não aguenta viver aonde se faz presença de Deus. Satanás não quer isso. Satanás abandona. Então nós devemos irmos a Deus com oração e jejum. Então também uma das coisas, devemos conhecer os princípios de Deus. Devemos conhecer os princípios divinos. O que é bom, o que não é bom. O que é edificação, o que não nos edifica. Isso é muito importante. Não, Jesus sabia que o jejum era uma base da edificação dele espiritual. Essa razão que Jesus ele decidiu jejuar. Mas após jejuar, ele foi tentado. E uma das coisas, a Bíblia diz que após ele ser tentado e vencer as tentações, os anjos de Deus vieram para lhe servir. Querido, na sua vida você pode passar por dificuldades. Na sua vida você pode passar por tristeza, dificuldade grande, dor. Mas saiba que no final de tudo, se você vencer as dificuldades, os anjos de Deus virão para te ajudar. Os anjos de Deus virão para te dar força. Os anjos de Deus virão para te servir. Fica ao lado de Deus. Não importa as circunstâncias da vida. Não importa os desafios da vida. Fica ao lado de Deus. Deus sempre vai te dar a vitória. Deus sempre vai te ajudar. E Deus sempre vai te sustentar com a sua mão poderosa. Fica ao lado de Deus. Este é o meu conselho. E este é mais um vídeo no canal. Se você gostou, deixe lá seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe a mensagem de modo que possa alcançar a milhares de pessoas. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus já se permitir. Então, um beijo, até o próximo vídeo.